Então, senhores, daí a importância do profissional com a percepção de risco ativa, que vai ter atitudes de proteção, exatamente para ele se prevenir de se envolver com acidente ou contribuir para que aconteça um acidente. Então, o Lapinha, o nosso eletricista com a percepção de risco ativa, ele utiliza ferramentas dentro do padrão, com a categoria de isolação que pode ser utilizada tanto em circuitos CEP, Sistema Eletrônico, Sistema Elétrico de Potência, como em instalações residenciais, instalações industriais, aonde ele vá, ele está levando exatamente as ferramentas necessárias e convenientes e que estão dentro de uma fabricação que pode ser utilizada lá no interior, seja da subestação, seja da indústria, seja onde ele for utilizado. Cercando-se disso, ele trabalha com PT, a permissão de trabalho, ele trabalha com o DDS, ele tem o cuidado de conversar, de haver essa comunicação, tem o rádio de comunicação, trabalha na frequência aonde os colegas deles têm essa mesma frequência, para não haver o problema de interpretação do que o outro esteja falando. Então, a comunicação faz parte também da questão de ativar a percepção do risco. Utiliza os EPIs, utiliza os EPCs, trabalha com procedimento, tudo isso porque ele fez exatamente a análise preliminar de risco. Ele participou da análise preliminar de risco da atividade que ele está executando. Sabe como ele deve se comportar frente aos perigos operacionais, que é o RASOP. Tem todos os esquemas elétricos, tem todos os desenhos, tem todos os prontuários, tem todas as informações necessárias para realizar o seu trabalho. Agora, senhores, há necessidade, volto a colocar isso como de extrema importância. Quando é uma empresa que trabalha com serviços, com instalações em eletricidade, eu sugiro que seja como uma linha de ação dessa empresa, ter todas essas normas aonde o eletricista Lapinha tem o conhecimento. Quais são elas? A NBR 5410. O que é que trata essa norma? Trata exatamente de instalações elétricas de baixa tensão. É muito importante que o profissional conheça exatamente o escopo do que fala e do que orienta a NBR 5410. Já a NBR 5419 trata dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. É a necessidade da leitura e da interpretação e da informação
desse profissional conhecer essa norma. Então ele vai ler a norma, se tiver alguma dúvida, conversa com o pessoal do SESMIT, troca ideia entre eles. Se fez o curso de reciclagem, se fez o curso de formação do NR10 básico, se fez o curso de formação de NR10 CEP, sabe da importância da norma NBR 5419, que é o sistema, trata do sistema de proteção de descarga atmosféricas. Já comentamos assuntos e casos sobre descargas atmosféricas. NBR 5460. Essa vai exatamente tratar do sistema elétrico de potência. Interessante que os senhores tenham essa norma atualizada. Todas essas normas, elas são atualizadas uma vez ou outra, dependendo da evolução dos tempos, da tecnologia. Sempre é bom verificar se a versão que os senhores estão lendo, que os senhores têm no seu acervo técnico, é atualizada. NBR 25415. NR, exposição exatamente aos campos elétricos, aos campos magnéticos, gerado por uma frequência 50 Hz ou 60 Hz. Então lá vai estar falando em toda essa situação, em todo esse escopo, no que diz respeito aos campos elétricos e os campos magnéticos. Já conversamos sobre isso, falamos do campo magnético, colocando em destaque a regra da mão direita. Isso aqui é a minha mão direita. O meu polegar é o sentido da corrente. Então eu quero saber como é que está as linhas de força do campo magnético. É exatamente se você fechar a mão, então as linhas de força estão nesse sentido. Ou seja, nessa orientação, porque a corrente está exatamente fluindo do diferencial de potencial maior para o menor. Então você tem um transformador, você precisa exatamente ter a noção para onde esse transformador está alimentando. Você já pode entender exatamente, vai sair lá, transformador rebaixou e saiu transformador utilizado em uma instalação numa cidade. Rebaixou e sai lá os 4 fios, as 3 fases, e quando chega lá você tem que saber quais são a fase A, a fase B, a fase C. Vai ficar de costa para o tráfego, vai olhar no sentido que vai a alimentação. Você pode, inclusive, identificar o comportamento desse campo magnético. Fato é que a NBR 25415 trata exatamente da exposição do profissional no campo elétrico e no campo magnético. Aproveito até a oportunidade, eu vejo
em algumas cidades, inclusive aqui mesmo na minha cidade, quando muitas vezes vão fazer uma construção, um prédio, há necessidade de ver a distância, exatamente a zona. Aí nós vamos ver na sequência desse nosso trabalho o que é zona controlada, o que é zona de risco e o que é zona livre. Então é necessário que quem esteja construindo saiba até que ponto o prédio dele que ele está fazendo pode ter uma janela, pode ter uma sacada próximo de uma rede de alta tensão, 13,8 kV, que está passando próximo à sua residência ou seu prédio. Já a NBR 14039 é a instalação elétrica em média tensão, de 1 kV a 36,2 kV. A grande maioria, exatamente, das instalações estão exatamente centradas nessa NBR. Claro que existem outras normas, existem outras orientações. Eu estou destacando as principais NBRs que têm a ver com esse nosso trabalho, com essa nossa ativação de percepção do risco do senhor trabalhador que está me ouvindo, que está exatamente formando a sua percepção de risco contra a tensão, para que não haja envolvimento com a tensão e venham sofrer um choque ou uma descarga elétrica. Existem outras normas correlatas. Esta norma é a norma NBR, norma brasileira, né? NBR. Agora, existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que inclui a NR10, que é exatamente a norma que nós estamos aqui trabalhando, que é segurança nas instalações e serviços em eletricidade, mas está lá a NR6, que é o EPI, aonde diz todos os EPIs que estão relacionados com a proteção do trabalhador. Assim como a NR3, quando os senhores forem trabalhar em serviços com eletricidade, em espaços confinados. E a NR35, que é o trabalho em altura, é o que mais acontece, principalmente os profissionais que estão trabalhando no CEP, na área de transmissão, aonde muitas vezes, e mesmo na distribuição, mas na transmissão tem que subir lá numa estrutura para fazer uma troca de uma cadeia de isoladores, para fazer uma atividade na linha viva. Então, vai ter um trabalho em altura, como eu já disse. Aí, nessa circunstância, ele está se envolvendo com 2
perigos. O perigo da tensão elétrica e o perigo da queda em altura. Porque trabalho em altura já é o perigo e o risco é a queda. E o EPC. O EPC são equipamentos extremamente de importância, como eu coloco uma barreira, o antiparo, exatamente para que o desavisado não vá invadir aquela área aonde está acontecendo um serviço com eletricidade. Ou o trabalhador, trabalhando em altura, vai ter que utilizar uma linha de vida, seja uma linha de vida vertical, seja uma linha de vida horizontal, dependendo da circunstância, usando o seu cinto de segurança, com o talabarte, tudo que diz respeito a aquela atividade, aonde lá no procedimento foi pensado, quando fizeram exatamente a análise preliminar de risco. Então ficamos com essas considerações, lembrando e reforçando mais uma vez para as empresas que têm exatamente o seu produto, atividades com instalações e serviços em eletricidade, manterem no seu acervo técnico a NBR 5410, instalações elétricas em baixa tensão, a NBR 5419, SPDA, Sistema de Proteção e Descarga Atmosférica, a NBR 5460, Sistema Elétrico de Potência, a NBR 25415, que trata da exposição aos campos elétricos, aos campos magnéticos, nas frequências de 50 e 60 Hz. E a NBR 54039, que são instalações elétricas em média tensão de 1 kV a 36,2 kV. E mais todos os documentos, todos os procedimentos, todas as informações necessárias lá daquela subestação aonde os senhores vão atuar, prontuário, todos desenhos, os esquemas elétricos, todas as informações. Claro que essas informações é lá do cliente, que eu estou falando do esquema elétrico lá da subestação. As informações sobre o transformador, as informações sobre o disjuntor, as informações sobre os relés de proteção, as informações sobre a malha de aterramento, tudo. A empresa pode solicitar isso a cliente. Como a cliente solicita do prestador de serviço que o profissional esteja com a percepção de risco ativa, que tenha a reciclagem do básico da NR10, que tenha a reciclagem do CEP, Sistema Elétrico de Potência, a empresa pode muito bem, dentro dessa relação cliente-fornecedor, solicitar todas as informações possíveis da subestação
do setor aonde ele vai, da empresa aonde ele vai exatamente fazer a sua atividade. E a empresa não pode negar. Se não tem, aí é uma outra história. Aí já contrate essa empresa do serviço, que é da área de instalação de serviço em eletricidade, para elaborar e para atualizar as informações. Que é uma exigência também legal.